estudo do Carlos Júnior e pensando que Deus faz as coisas de uma tal maneira que a gente pensa que sabe e não sabemos nada. Essa palestra, a Suelena, geralmente a Suelena dá o título pra gente, né? E a Suelena não me deu o título dessa vez, falou, ó, faz. E é incrível que eu estava ouvindo, porque durante a pandemia eu fiquei fora, eu em VG da Bianca, ouvi palestras, é a palestra de tudo quanto é pessoa, de espírita, né? E eu estava começando, eu ouvi essa palestra a semana passada, da Maíse Braga. É a vontade de Deus. É muito, eu fiquei ouvindo aquilo, me tocou muito essa palestra. Aí a Suelena falou para eu fazer a palestra aqui no domingo. Eu falei, é essa que eu vou fazer. E é incrível que como o que eu penso aqui para fazer casa, mas completamente é alma gêmea do estudo e da palestra, sempre. A gente vê que tem uma continuidade. E depois, às 9h30, tem o Evangelho no Lar na Casa da Noide. É incrível que começa o estudo, a palestra e bate no Evangelho também. Então, a gente vê que nós não estamos aqui por acaso. Então, hoje nós vamos conversar sobre vontade de Deus. Então, eu vou contar algumas histórias para a gente ver a vontade de Deus. Então, um casal já tinha algum tempinho de estavam juntos e a mulher engravidou. Numa época em que não tinha ultrassom, fazia nem pré-natal de assim, mas ela teve uma gravidez muito boa, muito tranquila, muito boa, e nasceu uma menininha linda, saudável, bonita, e a menina assim, não dava trabalho, parecia que não tinha criança em casa. Mamava, dormia, ela reclamava um pouquinho quando estava suja, dava banho, dava mamadeira, dava mamar, ela dormia. E foi assim, a menina inteligente, esperta, aprendeu a falar, andava para tudo quanto é canto, ajudava a mãe. E quando a menina tinha 5 anos, a mãe engravidou de novo. E aí toda feliz, olha, vamos esperar que talvez seja um menino, né, para formar um casalzinho. E foi quando foi já uma gravidez mais conturbada, ela tinha muito enjoo, ela teve que ficar um pouco mais de repouso, e a menina ali do lado dela, como se fosse uma enfermeirazinha linda, cuidando da mãe. Nasceu a criança, um gurizinho. Só que o menino tinha hidrocefalia, a cabeça do menino era grandona, o corpo era todinho mirrado, os bracinhos eram fininhos e assim retorcidos, as perninhas. O menino não falava, não teve condições de falar, ele só ouvia e olhava e via. Para poder dar alimentação para essa criança, a mãe tinha que fazer um bolinho, enfiar na garganta e pôr para dentro, porque ele não mastigava, ele não conseguia. E aí falavam para ele que como é que pode uma criança tão sadia, tão boa, com tanta saúde, e outro assim, completamente dependente. Aí o pessoal falou, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Uma pessoa, um trabalhador sai para ir para o serviço numa segunda-feira, e de repente ele não percebe o celular despertando, ou o despertador, seja lá como for, e ele perde a hora. Ao invés de levantar às 6, ele levanta, acorda já era no horário que ele tinha que estar pegando o ônibus. Ele sai correndo, perde o ônibus. Ele fala, ai meu Deus, agora sim, até chegar o outro, eu vou chegar atrasado. E aí ele já começa a pensar no que ele vai ter que falar para o patrão. E aí chega, fazer o quê, né? Espera, chega o ônibus. Quando estão andando mais para frente um pouco, percebem que o ônibus anterior sofreu um acidente, teve uma batida com um caminhão de
combustível, pegou fogo, não sobrou ninguém. Morreu todas as pessoas do ônibus e o motorista do caminhão. Aí vamos falar, meu Deus, como é que você conseguiu sobreviver? Foi Deus. Aí a mãe daqueles que estavam lá queimados fala, por que Deus protegeu ele, não protegeu meu filho? Que vontade de Deus é essa? Uma criança nasce numa favela que não tem o que comer. Insalubre, como eu conheci uma senhora quando trabalhava em Mogi das Cruzes, no centro de saúde. Ela era mirrada, ela tinha como chama? Bronquite asmática, só que, né? E ela era, olha, magrinha. A casa dela era um barraco que minava água. Ela teve 7 filhos, só vingou 1. E o médico falou, você não pode engravidar. Se você engravidar, você morre. Ela engravidou. Não podia nem falar para tomar remédio anticoncepcional. Não podia nem falar em operar porque o marido abandonava. Como é que ela ia ficar abandonada com uma criança? E ela fez o pré-natal e conseguiu, mas ela passava mal. Ela dava aquelas crises que eu não sei como que essa criança nasceu, mas nasceu. E aí ela falava assim, oh meu Deus, é a vontade de Deus. Oh meu nossa, é a vontade de Deus. Então essa coisa de falar é a vontade de Deus nos mostra um Deus que ele tem preferência, é um Deus que castiga, é um Deus que não está nem aí com as coisas. Porque se tem essa pessoa que nasceu lá pobre, do outro lado tem um palacete que sobra tudo. E aí e as pessoas desse palacete falam, é a vontade de Deus. Então, para aquela criança que nasceu, para aquela pessoa que nasceu na favela, que nasceu lá, que não tem o que comer, que vende o café da manhã para almoçar, ela fala, é a vontade de Deus. Então é castigo de Deus. Deus está me castigando, tem alguma coisa que eu fiz errado. Aquele que é rico fala, é presente de Deus. Eu mereço, Deus está me presenteando. Tanto um como o outro não é vontade de Deus. Mas que Deus que é esse? Que Deus que castiga, que Deus que pune, que Deus que faz tanta diferença, deixa uns morrerem queimados, outros morrer de fome, os outros terem de tudo. Que Deus que é esse? Onde que está? Que Deus é esse? E o primeiro sentimento que vem é de descrença. Eu não acredito nesse Deus. Esse Deus não. Esse Deus aí, tem muitas pessoas que falam, eu não acredito nesse Deus. E se tornam ateus. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro não acreditar em, não tem nada, não existe nada do que acreditar. E as consequências disso? As pessoas que não acreditam em Deus vão sofrer muito, porque falta o nosso Pai. E essa criatura que nasceu na favela, que nasceu lá numa poça d'água, que não tem nada, que está morrendo, que está ali vivendo, é a vontade de Deus. O que essa criatura faz? É a vontade de Deus. Então eu vou cruzar os braços e vou deixar as coisas correr. Minha avó, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, minha mãe, meu pai, tudo era assim. Então é assim, é a vontade de Deus, eu não vou fazer nada. Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar se eu não tenho, eu sou destinado a isso? O que eu vou fazer da vida? Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, a Gabriela. Não é assim. Não. É a vontade de Deus. E aquele que é rico? Eu tenho tudo, mas para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar se eu tenho de tudo? Não tenho, eu não preciso disso. E o que ele faz da vida? Vai esbanjar, vai sair, vai procurar, vai
se divertir. Eu vou viver a vida, eu vou viver a maravilha. O que acontece? Se envolve com bebida, se envolve com droga, se envolve com tudo aquilo que não tem necessidade e aí morre. É a vontade de Deus. Que vontade de Deus? E que Deus que é esse? Que Deus tão ruim assim, que permite que uma pessoa que ao mesmo tempo que ele dá um presente, ele castiga depois. Como é que ele castiga aqueles que não têm? E aquelas crianças que já nascem do lado de uma que é toda sadia, a outra não? Que Deus é esse? A maneira como nós vemos, como nós entendemos, Deus é que vai mudar a nossa visão. E Jesus, ele veio nos trazer, ele veio nos ensinar, nos exemplificar o que é Deus. Porque ele dizia, quando os apóstolos pediu para Jesus, para como é que ele ia rezar, pela primeira vez, ele disse, Pai nosso que estás no céu. Ele mostrou que Deus é um Pai. Deus é Pai nosso, não é mais aquele ser que está lá em cima, que lá fica lá mandando um raio para todo mundo, olha, perseguindo aquele, destruindo aquele. É Pai nosso. E Jesus veio nos mostrar, veio nos ensinar que a vida continua. Ele foi crucificado e depois ele retornou e conversou, mostrando que a vida é eterna. E como as leis divinas, como o Carlos Júnior colocou agora há pouco, elas são imutáveis, elas são perfeitas. Deus criou as leis que são perfeitas. E entre elas a lei da reencarnação, porque ele criou todos os seres simples e ignorantes, mas com a finalidade de encontrar a perfeição relativa, de fazer a caminhada. Só que Deus já deu tudo e cabe a cada um de nós fazer a nossa caminhada. E Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar o caminho, fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fosse feito. Essa que é a justiça, esse que é o caminho. Ele veio nos mostrar a lei de amor. A autoridade que Jesus tinha e tem é o amor. Ele fala para as pessoas, ele olha para as pessoas e ele vê, tem tanto amor que a gente não consegue olhar. A gente não consegue perceber. Quando a gente, diante de uma pessoa, diante da mãe, da gente, do pai, que às vezes vai ralhar com a gente vê tanto carinho que você fala, ai meu Deus, você não tem nem olhar, você nem consegue olhar de tão envergonhado que tá. Então, para Jesus é a mesma coisa. E ele disse que nós somos o sal da terra, fazer brilhar a nossa luz, porque nós também podemos fazer isso e muito mais do que ele fez. Basta com que a gente se conheça, basta com que a gente se reconheça e se conheça para conseguir transformar. Porque no livro dos Espíritos está escrito, onde está escrito a lei divina? Na nossa consciência. Então nós temos que nos conhecer para reconhecer Deus, encontrar Deus dentro de nós, encontrar o Pai, encontrar aquela pessoa que é amor, que é carinho e que dá a reencarnação como uma oportunidade de aprender, de aprendizado. Porque numa vida só a gente não aprende, de jeito nenhum. Numa vida só nós não conseguimos. Pelas reencarnações nós vamos aprendendo a educar o nosso livre-arbítrio, educar a nossa vontade. Fazer essa vontade se aproximar da vontade de Deus, para que aí sim ela se transforme. Então, é muito importante nós nos conhecermos e para vermos Deus, reconhecermos Deus como um pai amoroso, como um pai justo, né? O Carlos estava falando das pessoas que foram para a arena, que hoje não precisa.
Mas naquela época era tudo castigo. E as pessoas iam para a arena porque eles conheceram Jesus e conheceram Deus. Sentiram Deus no coração. E eles iam cantando para a arena. Eles eram comidos e estavam cantando. As pessoas não entendiam como é que podia acontecer isso. E eles iam porque eles reconheciam o Deus que era Pai, Deus que é amoroso, Deus que é bom. Fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fosse feito. Isso foi que Jesus veio nos mostrar e que está em toda a lei, ele resumiu. Mas Jesus sabia que ele, naquela época nós não estávamos em condições de entender tudo que ele tinha para dizer. Até hoje nós não temos condições, mas já adiantamos um pouquinho. E que muitas coisas que ele falou, nós íamos esquecer. E ele disse que ia enviar um consolador para a gente, para ficar eternamente conosco. E é o que nós estamos estudando hoje. Agora nós temos condições de entender a lei da reencarnação. Conseguir compreender que a nossa vida, as nossas existências anteriores, nós sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E nós sabemos que não precisa nem ter bola de cristal, vamos só imaginar o que a gente foi algumas encarnações atrás. Se hoje se nós ainda temos maldade, ainda temos um tanto de coisas ruins que a gente pensa, os nossos sentimentos ainda não são aquelas coisas maravilhosas, imagine um tempo atrás. Nós usávamos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, para prejudicar, para machucar. Muitas vezes nós tiramos a nossa própria vida. E a reencarnação vem como uma oportunidade de reparação. Compreendendo tudo isso e sabendo da lei de causa e efeito, que dar a cada um segundo as suas obras, que se eu plantar, tudo que eu plantar eu vou colher. Se eu plantar um carrapicho, uma semente de carrapicho, eu vou nascer um espinheiro. Se eu plantar um quiabo, eu vou nascer uma porção de quiabinho. O que eu plantar, eu vou colher. Então, aquilo que nós plantamos, nós vamos estar colhendo. Então, Deus, a partir desse momento que nós conseguimos compreender a reencarnação, deixa de ser um carrasco que pune, que é caprichoso, para ser um Pai amoroso, bom e justo, que nos dá cada um segundo as suas obras. Aquela criança que nasceu deficiente, que nasceu com a cabeça grande, com hidrocefalia, ao lado de uma irmã tão inteligente, tão esperta, que ajudava eles ali, quem garante que essa criança que está renascendo agora não foi alguém que cometeu, ou quem sabe um suicídio na existência anterior, ou cometeu alguma coisa muito grave e que veio agora, nesse espaço de tempo, de pouco tempo, 7 anos, 8 anos, 14, 15 anos, reparar essa dor, reparar essa doença que estava marcada no perispírito. Esse tempo que ele ficou aqui reencarnado vai ajudar a recompor o seu perispírito. E a mãe, o pai, a irmã, os avós que estavam lá junto, quem sabe se numa outra existência não foram eles que empurraram a pessoa a cometer isso. E veio agora para ajudar, para dar amor, para acolher, para cuidar, para com isso a consciência de cada um ficar mais leve. Aquela pessoa que nasceu, aquela pessoa que não pegou o ônibus, ainda não cumpriu a tarefa dela aqui, ainda tem coisa para passar aqui. Não foi porque Deus, olha, você é mais bonitinho, você vai ficar, não, é porque ele ainda tem coisas aqui para passar. Aqueles que morreram todos, chegou o momento deles partirem, chegou o momento de retornar para a pátria espiritual. E de igual maneira, eles estavam reparando também pelo acidente que foi, eles estavam reparando
as dificuldades de um passado, reparando o passado. Então muda a maneira com que a gente encara os acontecimentos. E pelo Jesus e pelo Espiritismo, mostra que não existe separação definitiva, que não existe o adeus para sempre. O que existe é um até lá, até já, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E todos nós que nascemos, nós vamos desencarnar. O Haroldo Dutra fala numa palestra dele, ele fala assim, olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Todo mundo que Jesus curou, morreu. Então, todos nós que estamos aqui, nós vamos desencarnar. E todos que estão do lado de cá escutando, vão reencarnar. Simples assim. Então, o Espiritismo veio mostrar que a morte passou daquela coisa horrorosa, daquela separação absoluta. Não, que é simplesmente mudar. É como se eles tivessem, olha, eu vou viajar, eu vou te esperar vocês lá, tá? Eu vou lá para onde? Eu vou lá para Fernando de Noronha. E eu espero vocês lá, tá? Vamos lá, vou voltar para casa. Espero vocês lá. Pelo pensamento, eu consigo me comunicar com ele. Não precisa pagar plano de celular, nada. Pelo coração, pelo sentimento, nós ligamos, olha, que Deus, estou com saudade, que Deus te abençoe, ele já recebeu lá. Da mesma maneira que também eles pensam com a gente. Não existe mais separação absoluta, né? E aquela pessoa que nasceu num lugar tão pobre, será que é porque Deus quer? Ou é para essa pessoa aprender a se esforçar para mudar de vida? Eu conheci lá em Votuporanga, quando eu morava lá, numa favela, que era, oh meu Deus, aqueles barracos, aquelas coisas horrorosas, aquela mistureira de roupa suja com roupa limpa, olha, a gente dava até coisa, mas chegava no meio da favela, tinha um barraquinho que devia ser mais ou menos o tamanho dessa biblioteca, chão batido, mas a prateleira era aquelas tabuinhas com paninho branco com crochê e bordado. Os alumínios brilhavam mais do que espelho, dá até vergonha. A gente olha minhas panelas, às vezes eu lembro e falo, não, se eu tenho bom brilho, eu tenho todas essas coisas. Limpinho, a gente chegava lá, era um pote, desses potes antigos, tinha uma toalhinha bordadinha, tampando, com tampa assim. Olha, a gente chegava lá, dava sede. Era a romaria lá que a gente bebia água. Esse menino, morando lá, o filho dessa senhora, ele estudou. Ele ia estudar, era longe a escola, ele estudou. Ele fez o técnico em contabilidade que tinha na época. Ele foi trabalhar de office boy no banco. E acabou se tornando gerente, porque ele continuou estudando. Então, é uma oportunidade para aprender. Agora, se a gente quiser achar que é só vontade de Deus ficar com o braço cruzado, não pode, ou Deus permite. Porque Ele sabe que vai chegar uma hora que nós vamos querer sair dessa inércia e ir para frente. E aquela pessoa que é rica, Deus deu tudo como presente para que ele possa se rebentar depois? Não, também é uma oportunidade para desenvolver a humildade, a caridade, a benevolência, saber transformar o dinheiro em oportunidade de trabalho para as pessoas. Então é uma oportunidade que tem quantas pessoas que transformam, que abrem empresas e que dão trabalho para as pessoas, que vão cuidar, que vão cuidar da vida que não precisa pedir esmola, está trabalhando. Então tudo isso vem nos mostrar que Deus não é um Deus punitivo, mas um Deus Pai. Um Deus que ama, que protege, que ampara, que ilumina. Tem uma história que eu li e que eu achei ela muito boa.
e eu guardo ela assim, o xerox já está até amarelado, mas fica lá, para não perder. É a lenda dos índios Cherokee. Que o menino, quando o guri ainda bem que, né, mas é muito lindo. Quando o menino vai chegando na adolescência, o pai, é um ritual para o menino ficar na tribo, para ele ser aceito como um adulto na tribo. Ele tem que passar por esse ritual. Eu fico imaginando a mãe, ai meu Deus, falando fazer o quê, né? Faz parte. Então o pai pega, quando está entardecendo, o pai pega o guri, ó, sai. E vai no meio da floresta. E diz pro menino, você tem que ficar aqui, põe uma venda nos olhos dele. Você tem que ficar aqui. Você não pode falar, você não pode gritar, você não pode sair e não pode tirar as vendas. Você só pode levantar e tirar a venda quando você sentir o sol, sentir que já está amanhecendo. E você não pode contar isso para ninguém. O pai põe o menino sentado e o menino escuta os passos do pai indo embora. O menino está ali sozinho, o vento vem batendo, aí o vento já começa a fazer aquele barulhinho assim, né? Porque a gente fica com medo. O menino começa a ficar com medo de ser picado por uma cobra, por um bicho, uma onça. Ele começa a sentir bicho andando nele, formiga. O medo que ele vai passar ali, ele está ali que está até petrificado, tanto medo, duro de medo. Ele passa a noite inteira com frio, com fome, com sede, com tudo quanto é coisa. Até que ele começa a ouvir os passarinhos anunciando o amanhecer, ele começa a sentir o sol, aí ele tira a venda. E quando ele olha, sentado a poucos metros dele está o pai, sentado lá cuidando dele. Então assim também somos nós. Quando nós vamos para uma reencarnação, quando a gente vem para uma reencarnação e temos que passar por dificuldades muito grandes, tem o nosso anjo de guarda, tem os nossos amigos espirituais e Deus promove que a gente está reencarnando junto com a gente, pessoas que vão nos auxiliar. E ele está lá igual ao pai mesmo, está lá ó, olhando, ele está de braço cruzado ali olhando, ó, viu, ajuda lá, cuidando, amparando. Ele cuida de cada um de seus filhos. E Jesus falou que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma vai se perder. E Jesus, quando olhava para a gente, quando olha para a gente, ele não vê a gente assim, tudo meio estrupiado, meio ainda, né? Ele vê como a gente vai ser. Espírito já bom, espírito já evoluído, espírito puro. Então o caminho é nosso, o caminhar é nosso, Deus já fez tudo e quem vai fazer o caminho somos nós. Então ter a confiança e ter a certeza de que Deus é Pai, Deus ama, Deus cuida, Deus protege, Deus ampara, Deus fornece tudo o que nós precisamos. Gente, esse é um planeta de prova e expiação. Que planeta mais lindo do que esse? Você tem banana, você tem maçã, você tem goiaba, você tem uva, você tem pitomba, você tem cajá, tudo que tem, melancia, melão, abacate, chuchu, tudo, quanta coisa gostosa. As flores, as coisas mais lindas, o pôr do sol, o nascer do sol, o canto dos pássaros, tudo isso é para nós. É para que a gente aprenda, é para a gente aprender, é para a gente desenvolver essa justiça, que é o amor, para chegar ao ser puros. E o importante é que cada um de nós estamos todos no mesmo barco, mas cada um do lado. Então, o que tá mais adiantado vem puxando o que tá aqui. Nós já estamos um pouquinho, vem puxando aqui. É uma corrente de amor. Jesus, a gente imagina Jesus, Deus lá, não existe aquele de contemplação, só ouvindo harpa. Eles trabalham duro, muito mais do que a gente imagina. E estão trabalhando por quem? Por nós. Então, essa visão de Deus nos ajuda
a encarar os sofrimentos da vida com muito mais leveza, com muito mais amor, com muito mais naturalidade, né? E que a gente tenha uma semana de muita paz, de muita luz, de muita força, de muita coragem, esperança, fé e alegria, né? Então vamos agradecer ao nosso Pai pelas bênçãos que nos proporciona a cada dia nessa terra que nos abriga, que nos acolhe, por esses irmãos que estamos todos juntos com o mesmo propósito de aprender a fazer o bem, a cultivar o amor, a cultivar as boas virtudes dos nossos corações. E que essa luz, Senhor, ilumine a toda a nossa terra, aos países que ainda teimam em fazer a guerra, que seja colocado em seus corações o amor, a paz, a esperança, a fé e a certeza de que somos todos filhos de Deus e que tudo aqui na terra é passageiro, só o amor permanece. Ilumina, Senhor, a cada um e que possamos todos transformar os nossos corações para que a terra se transforme num mundo de regeneração, onde o amor estará reinando com muita sabedoria. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre.